Tudo Tudo bem, Bárbara? bem? Tudo bem? Olá a todos. Estamos ao vivo mais uma semana, Instagram e YouTube para mais uma aula, né? Isso, eu já falei que nem é mais live, já virou aula, né? Porque é É, tanto conteúdo que o objetivo é que a gente consiga instrumentalizar mesmo os pais, né? Com essa ferramenta que é tão importante, que é o conhecimento, e que aí a gente já consolida, já traz tudo mastigadinho para que eles consigam ter acesso à informação e consigam também seguir aí com todas essas informações, seguir aquilo que faz sentido para cada família, que a gente sabe que cada um tem a sua individualidade. Então não adianta a gente querer seguir o que todo mundo faz, porque muitas vezes vai contra aquilo que a gente espera e deseja para nós. E aí vem a frustração, né? Então o objetivo é passar a informação para que você consiga aplicar aí na sua casa da melhor forma possível. Oi, exato. Fabrícia, E tudo falando, bem? olá, gente. E falando de educação, maternidade, paternidade, são tantos temas, né? Então, uma alternativa que a gente teve, né, Rê, foi fazer essas aulas uma vez por semana, onde a gente pega um tema e aprofunda. Então, a gente sempre faz um calendário editorial do mês, então a gente já tem os temas do mês todo, de acordo com as perguntas que vocês mandam no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram. Então, assim, quanto mais vocês puderem comentar, perguntar, mais a gente consegue desenvolver o conteúdo mais exclusivo para vocês. E o tema de hoje é um dos mais pedidos, que é essa questão da maturidade infantil. Muitos pais ficam com dúvida, eu sinto meu filho muito imaturo, não sei o que fazer, né, fica muito, tendo comportamentos muito infantis, e a gente precisa entender um pouquinho, porque a maturidade é um pouco mais complexa do que parece, né, Rê? Exatamente. E só para passar aqui para vocês, quem tiver aqui no Instagram e preferir ir para o YouTube, a gente fez um recurso gráfico visual para facilitar. A gente sabe que algumas pessoas preferem ter um slide para acompanhar, ter um foco visual. Então, o canal do YouTube também é uma opção. Todas as aulas ficam salvas no canal por uma semana e depois a gente vai renovando as aulas semanalmente. Então, vamos começar? Vamos esquecendo os motores, né? Quem for chegando já vai se juntando a nós e mandando as dúvidas, tá bom? A gente sempre tem um momento da aula que a gente tira as dúvidas. Então, a gente prepara o material, prepara as informações e tira as dúvidas também. Então, fiquem à vontade para que vocês possam aproveitar. Vamos lá. Como desenvolver a maturidade dos filhos? E aí? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender que a maturidade, ela não está associada com a idade cronológica ou biológica da criança. Então, é bem comum a gente no consultório, nossa, mas essa criança é enorme, essa criança desse tamanho, ainda não consegue lidar com essa questão ou com outra. Então, é muito importante esse conceito inicial, que é a base, que é, existe o crescimento, e aí o crescimento tem a ver com o aumento do número e do tamanho da célula, e por isso que a gente consegue enxergar o crescimento das crianças. O Uhum. desenvolvimento, que é a questão da criança conseguir, ela vai numa linha do tempo, desenvolvendo as suas habilidades, com base em tudo que a gente oferece para ela, e também tem a questão da maturidade, que é o que a gente vai falar agora. Existe a maturidade física, e aí a gente consegue também nitidamente perceber a diferença de um bebê, de uma criança, de um adolescente e de um adulto, por conta dessa maturidade física, mas existe uma subjetividade muito grande, que é a maturidade mental, a maturidade emocional. Por quê? Porque
não está ali na nossa frente, não grita, ela foge aos nossos olhos. A gente precisa estar muito conectado, participar do dia a dia dessa criança, entender todo um contexto para identificar o estágio de maturidade que essa criança está e como que a gente pode fazer para que essa criança consiga transpor de um estágio para o outro. Porque não é infrequente a gente encontrar adultos ou adolescentes com um estágio de maturidade ainda bem inicial. Então, é isso que a gente vai trazer para vocês. Conceitos para que vocês consigam identificar em que estágio o filho de vocês está e como vocês podem agir para que ele consiga evoluir e atingir a plena maturidade, que é o sonho de todos nós, né, Bárbara? Isso é muito importante, porque a gente quer que a criança tenha comportamentos que muitas vezes ela não está pronta para apresentar. Então, a gente precisa ajudar e identificar todas essas questões para atingir o melhor potencial, porque maturidade emocional é algo muito complicado. Parece fácil, mas não é, mas com o estímulo certo, com a intervenção adequada, a gente consegue sim desenvolver crianças e adolescentes mais maduros, para que a gente não precise desenvolver a maturidade quando já for adulto. Porque, como você disse mesmo, Rê, quantos adultos imaturos emocionalmente a gente tem por aí, isso só prova que maturidade emocional não tem nada a ver com maturidade física. Você olha, é um adulto, mas o comportamento é extremamente infantil. A régua, ela não é a mesma, não acompanha. Essa questão do crescimento, ela é muito, muito intensa. Então, vamos entender essa diferença, que não tem a ver com a idade, e poder compreender. Então, a gente quer falar agora o porquê é importante a gente entender as maturidades, tanto a física quanto a emocional, e por que a gente resolveu falar sobre isso, né? E por que é tão importante? Então, a gente trouxe alguns porquês, vai dar até alguns exemplos aí para vocês também, porque isso é importante. Então, vou começar falando que hoje as crianças, elas são muito, muito treinadas constantemente para desenvolver as habilidades cognitivas e pouquíssimo treinadas para desenvolver as habilidades emocionais. A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas focando em maturidade, quando a gente se preocupa somente com a cognição, com a habilidade da criança de aprender as cores, os números, as formas, o nome, o som dos bichos, e não se preocupa na mesma intensidade para desenvolver o controle emocional, a identificação dos sentimentos, a nomeação dos sentimentos, a consequência vai ser essa discrepância cada vez maior, né, Rê? Exatamente. E se a gente for parar para pensar, pensa o que aconteceu de 10 anos para cá. Então, a tecnologia entrou com tudo na nossa vida. E o que acontece? Hoje a gente tem uma velocidade da informação que o que a gente demorava 20, 30 anos para conseguir, hoje a gente consegue em meses, né, evolutivamente. E as crianças, elas já nasceram nessa era digital. Então, essas habilidades que envolvem a tecnologia, a gente olha para a criança, como assim? Ela já consegue baixar o joguinho na Play Store, 2 anos, tá lá mexendo para cima, mexendo para baixo, entra nas coisas, tira foto, manda áudio no WhatsApp, né? Isso, para nossa realidade, é muito fora. Mas eles conseguem, então eles têm essa habilidade. Por quê? Porque isso nasceu no ambiente e eles, rapidamente, a criança tem uma neuroplasticidade fantástica, e por isso que é importante a gente, sabendo disso, aproveitar para otimizar todas as nossas intervenções. Então, a gente criou o quê? Um gap muito grande. Então, a criança teve a parte de cognição bem desenvolvida por conta desses recursos. Hoje em dia, a gente tem muito recurso. Os recursos são entregues com maior facilidade, as crianças têm acesso à internet. Todos esses benefícios são positivos, com moderação, mas ele acentuou esse gap. Porque a tecnologia, ela não consegue trazer
o desenvolvimento das habilidades emocionais. As habilidades emocionais, para elas serem desenvolvidas na sua essência, ela precisa de interação entre pessoas, interações socioafetivas. Então, por isso que a gente hoje enxerga uma criança, enxerga um adolescente de uma forma, nossa, mas ele já faz tanta coisa e não sabe lidar ainda com uma frustração. Por quê? Porque esse gap, ele ficou muito evidente. Né? Então, tudo isso faz parte, é uma constatação, mas que sim, existe a possibilidade da gente, sabendo dessa informação, intervir de forma positiva. Por quê? Porque aí a gente nivela essa criança. Então, a inteligência, as inteligências, o QI que a gente chama, né? O coeficiente de inteligência está aqui, vamos subir esse QE também, o coeficiente emocional, para que a gente consiga encontrar isso daqui, que é o que a gente sempre procura, o equilíbrio. E aí, uma coisa importante, né? A gente não consegue ensinar uma coisa que a gente não pratica. Aí eu vou ter que repetir isso quantas vezes forem necessárias. Eu e a doutora Renata, a gente fala muito sobre isso. E por que, então, né, que a gente sempre fala que não dá para aplicar? Porque como que você ensina para o seu filho uma coisa que você não sabe fazer? E aí, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que os pais estando preparados, estando, né, desenvolvidos, entendendo o que vai acontecer, naturalmente os filhos vão se desenvolver. Então, assim, não é fácil, não é algo que se falava, é algo que tem se falado aí nos últimos anos sobre a inteligência emocional, sobre como desenvolver. E aí, uma das nossas missões, minha e da doutora Renata, é poder trazer esse conteúdo para vocês. Porque as crianças, elas nasceram na era digital. E isso tem benefícios e malefícios. A gente tem que entender que estar inserido desde que nasceu no mundo digital traz a possibilidade de ter as informações na mão com mais agilidade, traz a possibilidade de, muitas vezes, aprender 2, 3, quantas línguas forem quiser, porque tem esse recurso, a gente poder ter uma informação rápida, a gente poder ter notícias rapidamente. Então, são muitas coisas boas, mas a gente tem alguns malefícios, que é se preocupar somente com informação, com conteúdo, com aprender cognitivamente e faltar desenvolver, inclusive, a habilidade de como se proteger na internet. Quantas crianças caem em golpe, caem em coisas inadequadas, não só crianças, mas adultos também. Saiu um estudo que na pandemia aumentou mais de 100% o número de casos de roubo de dados e de golpes na internet, porque as pessoas acabaram, por conta da pandemia, ficando mais tempo na internet, e adultos, e aí falta uma maturidade, inclusive, para lidar com essas questões, porque as pessoas que aplicam golpe na internet são extremamente bem desenvolvidas, falam muito bem e enganam as pessoas. Você imagina se não vai enganar as crianças. Então, a gente precisa entender como a gente vai produzir isso, essa segurança para as crianças é somente através das habilidades emocionais. A gente nunca pode oferecer para a criança algo que ela não dá conta de sustentar ainda, algo que ela ainda não está preparada para sustentar. Então, prestem atenção nesses aspectos, prestem atenção o quanto vocês falam sobre isso e vamos pensar, porque as crianças elas se desenvolvem pelos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. E se a gente estimula um único sentido, os outros vão fazer falta. E aí eu vou explicar daqui a pouco, um pouquinho para frente, a diferença entre emoção e sentimento. Porque aí vocês vão entender o porquê os 5 sentidos são tão importantes e que se a gente não desenvolvê-los de forma plena, a gente não consegue desenvolver a maturidade emocional. Isso, e outro ponto que é bem importante, que a Bárbara vai falar, então aguenta, é densa essa aula, mas é importante, fica até o final. Ela vai falar sobre os estágios da maturidade. Então, isso é bem importante para que você consiga identificar em qual estágio o seu filho está, e ela vai passar também as dicas do que a gente pode fazer para que essa criança consiga passar de um estágio para o outro com tranquilidade. O que é importante? Que a gente não pode exigir mais do que a criança consegue oferecer naquele momento.
Então, muito cuidado, porque a gente está numa linha tênue, né? Em não deixar uma criança sem essa possibilidade de se desenvolver, mas também não ficar aqui em cima criando uma expectativa que não vai ser boa e saudável para a construção desse aprendizado. Então, todo aprendizado tem que ser num clima de leveza e que a gente consiga ter alegria no processo, porque senão ele não vale a pena, tanto para os pais quanto para as crianças. Então, é importante que a gente tenha, como pais, um olhar atento, consiga fazer a leitura do que a criança, em qual estágio essa criança está, e conseguir trabalhar, sem que isso seja uma exigência. E lembrando que cada criança, ela vai ter habilidades diferentes em momentos diferentes. Então, tem crianças que ela vai ter uma maior habilidade num determinado momento da vida e outra vai ficar mais para trás. Isso é normal. Por isso que quando a gente fala em desenvolvimento, a gente sempre considera uma faixa, um espectro da normalidade. Então, por isso que eu vou passar para o desenvolvimento motor, que é mais fácil de enxergar, mas o mesmo acontece com a maturidade e com o desenvolvimento das habilidades emocionais. Então, por exemplo, tem crianças que começam a andar com 9 meses, outras com 1 ano e 3 meses. Então, existe uma faixa, um espectro de normalidade. Não significa que essa está certa, nem que essa está certa, tá? Ela pode, dentro desse espectro, é considerado normal. Agora, quando começa a passar disso, acende um sinal de alerta. Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, fica aí até o final que vai valer a pena. Sim, e antes de eu começar já a explicar sobre estágio de maturidade, o terceiro motivo de que é importante a gente entender sobre maturidade emocional é que a gente pode entender e desenvolver a responsabilidade. Muitos pais ficam inseguros em deixar o adolescente ir para uma festa ou fazer alguma coisa porque sente que ele é muito irresponsável. Mas a responsabilidade, ela está diretamente ligada à maturidade e controle emocional. A gente, sem esse combo, a gente não desenvolve responsabilidade. Então, olha como é importante vocês entenderem como funciona a maturidade, inclusive para que você desenvolva filhos mais responsáveis. Então, muita coisa é importante, e aí a gente vai agora dar um conceito geral de maturidade para que a gente possa explicar um pouquinho e dar seguimento nessa aula. Então, o que é a maturidade? A maturidade é a capacidade que a gente tem em se adaptar ao ambiente de acordo com as necessidades. Então, cada momento, cada ambiente traz uma demanda e a nossa capacidade de se adaptar a essas diferentes demandas em diferentes momentos é o que vai trazer e desenvolver a nossa maturidade. E aí a gente vai precisar de 3 ferramentas, que são as nossas habilidades cognitivas, o nosso desenvolvimento físico e as nossas habilidades emocionais, certo? Então, é importante a gente pensar nessas 3 pontas em equilíbrio. Por quê? Porque se uma está aquém da outra, pode trazer grandes problemas. Eu vou até trazer um exemplo para vocês. Eu tive um caso de uma paciente no consultório que realmente ela tinha um coeficiente de inteligência acima do normal, ela era muito acima da média, e isso trouxe grandes problemas na socialização dessa criança com as outras amigas da escola. E ela sofria muito com isso. Então, esse exemplo fica muito claro de que não adianta a gente ter o desenvolvimento de um tipo das habilidades e em detrimento do outro. Que a gente fica muito claro o quanto é importante a gente ir na busca desse equilíbrio, porque isso traz consequências ruins para a criança. A criança ela está num processo de desenvolvimento muito rápido e qualquer alteração, ou seja, esse sofrimento, se a gente não atuasse rapidamente, não fizesse esse diagnóstico, não atuasse rapidamente,
certamente ela teria sérias repercussões. Isso vai se levando aí para o resto da vida, né? Então a gente sabe que muitos dos nossos, acho que todos os nossos problemas foram hoje, que existem hoje, são de algo não resolvido na infância. Então a gente conseguir ter esse olhar, identificar, atuar é a melhor coisa. Porque vai acontecer, é inevitável que isso não aconteça. Sempre vai haver um ponto de atenção, e é esse olhar que a gente quer que vocês tenham aí com os filhos de vocês, dentro da casa de vocês. Porque cada família vai precisar de um olhar e uma intervenção muito específica e individualizada. Isso. Bom, então vamos lá. É importante vocês entenderem os estágios de maturidade para que vocês possam desenvolver outras coisas importantes para os filhos. Então, vamos lá. Existem 3 estágios de maturidade e isso aplica-se em qualquer ser humano, tá bom? E voltando a lembrar que o estágio de maturidade não tem a ver com idade. Apesar que no começo da vida isso fica mais próximo, mas se a gente não faz o estímulo certo, esse estágio ele não é passado de um para outro e essa criança ou esse adolescente não conseguem passar. E outra curiosidade é que, dependendo da área, a criança está no estágio 1 para alguma coisa, no estágio 2 para outro tema, no estágio 3 para outro tema. Então, para vocês verem como essa questão emocional ela é complexa. Não é que a criança é estágio 1 em todas as temáticas. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor. E lembra que eu falei que responsabilidade tem a ver com controle emocional e maturidade? Então, vou explicar um pouquinho melhor para vocês agora. Seguinte, vamos falar do estágio 1. O estágio 1 de maturidade é o estágio menos maduro. É quando a criança, ela ainda, ou adolescente, ou até o adulto, ele ainda está numa fase muito egocêntrica. O que isso significa? Tudo sou eu. Tudo faz parte de mim, então tudo que acontece no mundo foi feito para mim, então a pessoa fala alguma coisa para me atingir. Então, o meu chefe, meu amigo, alguma coisa, faz aquilo porque queria me ofender, tá? Então, vai anotando aí para ver se você se identifica com ou seu filho, ou algum amigo, ou alguém nesse estágio, tá? É aquela pessoa que se sente atacada ou ofendida em tudo que acontece, porque tudo gira em torno de mim, né? Então, se o outro está triste, o que eu fiz para deixar triste, ou se está feliz, o que eu fiz. Então, ainda não separou essa questão de eu e o outro, e acha que tudo que acontece gira em torno de si, tá? Isso é esperado de uma criança de 2 anos, 3 anos, tá bom? Isso é esperado do estágio de maturidade. Mas, se a gente não faz o estímulo adequado, a gente vê muito marmanjo aí, muita gente velha nesse estágio. Então, prestem atenção que esse estágio aí, ele é bem peculiar. E aí, até passando um pouco para a parte prática, é a fase da criança que é muito típica, que não quer dividir o brinquedo, que é meu, tudo é meu, é meu. Então, é bem notória essa fase nos primeiros 2 aninhos. Mas depois a criança consegue ir passando por essa fase, desde que a gente consiga dar oportunidades para ela transpor essa fase. Então, por volta aí de 2 aninhos, ela ainda é esperada, ou seja, ainda está no espectro, mas isso não significa que a gente precisa também ficar esperando essa criança passar dessa idade já para começar a trabalhar, né, Bárbara? Pelo contrário, exato. A gente vai estimulando para que quando ela desenvolva o potencial ela passe para a próxima etapa e não fique presa nesse estágio de maturidade tão profunda. Então, outra característica muito importante do estágio 1 é um pouco controle interno. O que isso significa? A criança ainda não consegue controlar as próprias emoções. Ela ainda tem muita dificuldade de sentir a emoção e não extravasar. Esse filtro de sentir a emoção,
conter e tentar expressar de uma maneira mais adequada exige uma maturidade muito elevada. Então, geralmente, a criança sente uma frustração, ela se joga, ela grita, ela não consegue conter, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Quando a gente está falando de maturidade cognitiva, né, maturidade ali biológica, isso é esperado, porque o cérebro não está pronto, mas depois disso, se a gente vê um adolescente aí com seus 16 anos que não consegue controlar as emoções, ele ainda não está com o cérebro totalmente desenvolvido, mas ele não tem um cérebro de 2 anos. Ele já dá conta de identificar as emoções, mas se ele não treinou, ele não identifica. Então, eu vou fazer um parênteses aqui, rápido, para explicar a diferença entre emoção e sentimento, para que você, desde pequenininho, possa ensinar para o seu filho. E volta a reforçar. A gente não ensina algo que a gente não sabe. Se você não sabe, não se vergonhe. Estamos aqui para ensinar, mas se proponha a aprender essas questões de habilidades emocionais, tá bom? Então, as emoções, elas são reações fisiológicas. O que isso significa? A gente não tem controle. Nós, seres humanos, nascemos com emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo, as básicas. Por que a gente nasce com isso? Durante a evolução da espécie, a gente precisou disso para sobreviver. Então, você imagina uma pessoa sem medo. Uma pessoa que não tem medo, e sem essa emoção, nunca sente medo. É uma pessoa que não sabe a noção do risco, se coloca em risco, coloca outras pessoas em risco, a gente não pode tentar eliminar uma emoção. E eu dei o exemplo do medo, porque muitos pais me procuram para falar, ai, meu filho é muito medroso, eu quero que ele pare de sentir medo. E aí eu falo para ele, não dá para a gente tirar o medo de alguém. E mesmo se desse, eu não aconselho. Não dá para a gente não sentir medo. O medo é importante. A questão é, a gente não pode deixar isso ficar em termos exagerados, mas a gente não controla a emoção. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente para de querer controlar a emoção dos nossos filhos. Então, para de querer controlar o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, porque não controla. A emoção, ela é sentida, ela é fisiológica. O que a gente consegue controlar e redirecionar são os sentimentos, que é algo mais comportamental. Uma mesma emoção dispara diferentes sentimentos. E aí, a gente pode desenvolver habilidades para desenvolver sentimentos a partir daquela emoção de uma maneira mais saudável. Então, por exemplo, o medo, ele pode disparar um sentimento de coragem, de, eu tô com medo, mas eu vou dar conta. É um medo que me impulsiona. Ou pode ser um sentimento que me paralisa, de incapacidade. Eu tenho o sentimento de ser incapaz. O mesmo medo dispara diferentes sentimentos. Então, vocês tendo isso em mente, vocês vão entender que vocês não controlam a emoção dos filhos, mas vocês vão ensinar eles a identificarem como no corpo essa emoção reage, porque cada emoção tem uma reação diferente. O medo, geralmente, a gente fica com a mão fria, o coração dispara. Então, tem várias reações fisiológicas do medo, por exemplo, e como ele vai poder identificar e disparar outros sentimentos de maneira mais saudável. Então, pense um pouquinho sobre isso. Não adianta falar para o seu filho, pare de sentir medo, ou que bobagem, não sinta isso. Emoção não se controla. A gente vai identificar, manejar e tentar desenvolver sentimentos ali que são mais adequados, tá? Isso era um parênteses que eu não podia deixar de falar, porque a gente não consegue identificar os estágios de maturidade sem entender. Então, se tá difícil para você identificar os próprios sentimentos e emoções, é o momento de você procurar ajuda. A gente não ensina aquilo que a gente não pratica, tá? Isso vai ajudar muito, muito na hora da gente desenvolver as crianças. Por isso que desde pequenininho você nomeia aquilo que você está vendo. Quando a criança sentir uma emoção, você explica, filho, isso que você está sentindo é tristeza, é alegria, é raiva. Você explica para a criança para que ela possa começar a identificar e não tente fazer ela parar de sentir aquilo. Você vai ajudar ela a regular. Então, tá tudo bem sentir raiva. Não está tudo bem jogar as coisas no chão. Você percebe que a gente não vai parar de falar para ela sentir raiva, a gente vai manejar aquele sentimento de uma maneira adequada, porque no estágio 1 a criança tem pouquíssimo controle interno, ela precisa muito do controle externo, tá? Precisa do adulto para se controlar.
Não adianta achar que uma criança pequena consegue se controlar sozinha, tá? Ela não consegue. Então, ela tem dificuldade de cooperar ainda. Mas, se você tem um filho mais velho que ainda se encaixa no estágio de maturidade número 1, é porque essa base não foi criada. Então, a gente vai precisar retomar alguns passos e fortalecer isso para que ele atinja um nível mais maduro. Isso, eu acho que a principal dica para a gente conseguir evoluir nesse momento é fazer exatamente isso que a Bárbara propôs, que é nomear os sentimentos. E como que a gente faz isso? Reforçando, aconteceu. Quantas vezes a criança pede para a gente colocar o mesmo desenho, o mesmo filme, a mesma musiquinha? O aprendizado da criança acontece por repetição. Então, ela vai precisar ouvir várias vezes o mesmo ensinamento para que ela consiga entender e fazer as associações que ela precisa. Então, mesmo sem a aquisição da linguagem, porque muitas crianças nessa fase ainda falam alguns monossilábicos, ainda não formam frases, ou seja, mesmo sem a aquisição da linguagem, ela é capaz, sim, de entender o que está acontecendo, porque ela vai reconhecer na verdade. Então, ela sentiu, e é isso que a gente vai passar para ela. Olha, filho, ela vai trabalhar através do causa e efeito. Então, aconteceu uma vez, ela sentiu aquilo, você nomeou, da próxima vez você vai fazer de novo. Até que um dia ela vai sentir e vai perceber que aquilo é a raiva sem que ela precise falar, mãe, estou com raiva. Ela já vai conseguir reconhecer o que ela está sentindo. Isso é muito importante para o próximo passo, que depois a gente vai ensinar para essa criança o que ela pode fazer quando ela estiver sentindo raiva, por exemplo. Então, a gente gosta de falar algo que é muito simples e que é da fisiologia, que é o respirar fundo, né? Dá 3 respirações profundas, isso já te acalma, porque vai estimular todo o seu parasimpático. Então, vai diminuir o seu batimento cardíaco, diminui a pressão arterial e começa a oxigenar o cérebro. Ou seja, isso funciona também para os nossos momentos de raiva. Então, a criança consegue, mesmo sem falar, né? Então, vejam, ela não tem ainda desenvolvimento físico e nem a habilidade da linguagem bem estabelecida nessa fase, mas é possível a gente conseguir nomear e depois propor o que ela pode fazer quando ela estiver sentindo aquela emoção. Então, é importante trabalhar desde quando? Desde sempre. A criança nasceu, a criança tá aí no pós-parto imediato, com aquela avalanche, né? Montanha-russa de emoções da mãe. Então, fala com o seu bebê, olha, hoje eu estou me sentindo triste, hoje eu estou angustiada, hoje eu estou extremamente feliz. Então, falar sobre esses sentimentos é importante. Quando ele começar a chorar, e a criança só vai se comunicar através do choro, então a gente começa a nomear o que ele pode estar sentindo, e depois o terceiro passo é propor uma válvula de escape para cada sensação. Então, trabalhar desde sempre. Sim, e aí a gente sabendo como cada emoção reverbera no corpo e a criança entendendo isso, ela vai identificar os primeiros sinais antes daquela emoção ficar muito intensa. É uma grande dica que eu dou para as crianças e para os adolescentes. Nenhuma emoção começa na sua potência máxima. Ela vai começando ali, você vai tendo alguns sinais, e você já tendo uma autopercepção muito mais apurada, você maneja de uma maneira melhor. Tá bom? Vamos pro estágio 2? Vamos. Bom, o estágio 2 é um estágio intermediário, tá? O que é o estágio intermediário? É quando o controle interno e o controle externo, eles estão mais balanceados. Então, essa pessoa ela já desenvolveu uma capacidade um pouco melhor de identificar e reconhecer as emoções e manejar os sentimentos, mas ainda precisa muito desse controle externo
para poder regular as emoções. Então, não é tão imatura quanto o primeiro, mas tá ali no intermediário, não tem um total autocontrole. Já sabe identificar, mas ainda se perde um pouco em algumas emoções que são mais desafiadoras. Então, são aquelas crianças ou adolescentes que têm algumas situações nas quais eles são super maduros e outras que você fala, nossa, o que está acontecendo? O que é isso? O que está reagindo? Tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Um estágio de maturidade ele é um pouco confuso. Então, tem coisas que eles respondem com super maturidade, fazem até aquelas lições de moral, super lindas. E tem algumas coisas que parecem um bebezinho no sentido de falta de controle. Esse é o estágio 2, tá bom? Que ele é bem misto, então a gente fica muito confuso. E aí é um estágio que a criança, o adolescente já é capaz de negociar e cooperar. O que significa? Como eles não são tão egocêntricos, eles já são capazes de conversar e você pode desenvolver, inclusive, aquela questão do pensamento crítico mesmo, de fazer ele pensar se aquela emoção ela está adequada para aquele momento, ou que sentimento é esse que está disparando, explicar um pouquinho mais, negociar, ajudar a criança a entender, esse adolescente a entender. Então, é um estágio onde você precisa trabalhar esses recursos mais verbais, né? Usar mais esse incentivo da capacidade interna. Então, use palavras de incentivo do eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz, você vai dar conta, respira fundo, vamos ver, mostre para essa criança e para esse adolescente que ele já dá conta de algumas coisas, mas você viu que ele ainda precisa do seu estímulo externo? Você dizendo que ele dá conta, porque ele está no meio do caminho, ele ainda não acredita nele. É aquela criança lá de 9, 10 anos que está com medo e precisa da sua presença, porque ele acha ainda que quem faz ela se sentir segura ou ele se sentir seguro é o adulto, e que ele não tem nenhuma capacidade de se sentir seguro. Então, por isso que esse é tão desafiador. Então, você precisa ajudar eles a solucionarem problemas. E a gente nunca ridiculariza o sentimento e a emoção daquela criança, tá? Não tente usar o racional naquela emoção. Então, para de bobagem, tá vendo? Não tem nada embaixo da sua cama, não tem nada. Não dá pra gente ridicularizar aquela emoção, porque o mundo imaginativo ainda tá muito confuso, tá bom? Isso falando de estágio de desenvolvimento, mas quando a gente vê um adulto que tá falando sobre o medo pra gente, a gente nunca pode ridicularizar, porque para aquela pessoa aquilo é real. Então, a gente nunca pode dizer, que bobagem, então pessoas que têm medo de aranha, pessoas que têm medo de altura, que têm medo de avião, que entram em pânico, começa a chorar, a gente precisa entender que talvez essa pessoa está no estágio 2 de maturidade. Tem coisas que ela dá conta de fazer e tem coisas que ela não dá conta de fazer ainda. E como a gente fortalece o nosso emocional? A gente fortalece conhecendo os nossos limites e acreditando no nosso potencial. Então, o estágio número 2, ele é esse balanço. E é aquele momento que os pais ficam confusos. Mas tem coisas que eles fazem bem, tem coisas que eles não fazem. É o estágio número 2. E aqui é importante aproveitar até esse momento que a criança está mais receptiva com a cooperação para dar as tarefinhas de casa, para que eles já possam ir se adaptando, terem as responsabilidades. Então, guardar as roupas, colocar o sapato no lugar, trocar o saco de lixo, dependendo da idade da criança. E a criança vai gostar de se sentir participativa e com uma função bem importante dentro dessa família. Então, principalmente as crianças que gostam de repente, ir ali para a cozinha, lógico que na hora que não tiver nada no fogo ligado, mas ajudar na lavagem dos legumes, das verduras, participar do processo do preparo das refeições, colocar a mesa, ensinar essa criança a atender um telefone. Então, isso faz parte aí do dia a dia, então a gente começa a capacitar essa criança para que ela consiga desenvolver habilidades que ela vai precisar usar no dia a dia.
Então, será que ela já sabe atender um telefone? Será que ela sabe que tipo de informação ela pode ou não passar pelo telefone? Reconhecer um estranho, que ela não deve falar para os estranhos. Então, todas essas são possibilidades e oportunidades para que a gente consiga trabalhar neste momento, nesse estágio. Sim. Então, vocês veem que a gente pode estimular com coisas simples, tá? Não pense em coisas muito complexas, de uma formação muito, ai, não, mas você fala porque você é psicólogo, então é mais fácil, você já sabe. Não, são coisas simples, tá bom? A gente compartilha esse conhecimento para que você possa aplicar aí com o seu filho. O terceiro e último estágio é o sonho de todo pai, de toda mãe, porque é o estágio mais maduro. É o estágio já da responsabilidade, é aquele estágio onde essa pessoa ela já tem um autocontrole, então ela precisa muito pouco do controle externo, na verdade quase nulo, ela já reconhece, ela já não aplica, já não coloca a responsabilidade por aquilo que ela sente no outro, já consegue ali manejar as próprias emoções, já é dedicado aos princípios morais, então faz aquilo que é certo porque é certo e não porque eu vou ter uma recompensa ou não porque eu vou ser elogiado, faz porque precisa. E assim, é um estágio difícil, tem muito adulto que não atingiu esse estágio ainda, mas é aquele estágio onde a gente se responsabiliza por aquilo que a gente sente e principalmente também por aquilo que a gente provoca no outro, porque a gente também precisa pensar a nossa postura, a gente também precisa se responsabilizar por aquilo que a gente faz no ambiente. É aquilo que a gente trabalha a empatia mesmo, a empatia genuína. Então, é o estágio mais puro ali de desenvolvimento e que a gente precisa ter como meta individual, né, pessoal e também com as crianças. É o estágio onde a gente fez o que deveria ser feito, fez um bom trabalho. E dá aquela tranquilidade, né? Porque a gente sabe que os filhos, eles com o processo de desenvolvimento, eles se afastam cada vez mais. E é nesse estágio que a gente consegue a tranquilidade de encarar esse afastamento com mais segurança, confiante, sabendo que a criança está preparada e ela mesma, por si, sem ter ninguém ali no manejo atrás dela, ela vai conseguir desempenhar, desenvolver frente a qualquer situação, né? Então, a gente hoje, por exemplo, a gente vive num momento que ficou muito nítido o quanto é importante que a gente desenvolva nas crianças todas essas habilidades emocionais, né? Porque não adianta nada de tecnologia se a gente não consegue transpor o baque de uma situação como essa que a gente está vivendo hoje através da empatia, da afetividade, da resiliência. Então, é tudo isso que a gente chega nesse momento de estágio 3, mas para chegar nesse momento, a gente tem que ter trabalhado desde o começo. Então, ela vai passar, nesse caso especificamente, ela precisa passar por cada estágio, não tem como pular fase, né? Então, para que ela consiga chegar nesse estágio, é uma construção. E para que a gente consiga essa construção, a gente precisa criar oportunidades para a criança vivenciar e ter as próprias experiências. Porque o que mais a gente quer é que essa criança consiga se afastar e que a gente esteja segura de que ela, por si só, vai conseguir resolver o que vier pela frente. Sim, e a gente recebeu uma pergunta legal aqui no YouTube, que se é possível uma criança mais nova do que 9 anos estar no estágio 2. A gente deve esperar isso de uma criança mais nova ou é exigir demais? Com qual idade eles já começam a ter esse controle interno? Muito boa essa pergunta, porque assim, vamos só relembrar o conceito do estágio 2. O conceito do estágio 2 é exatamente essa ambiguidade, tá? A gente espera que uma criança menor do que 9 anos, então assim, tem que ter mais do que 2, com certeza, mas ela já consegue sim
estar no estágio 2 de maturidade. Ela já dá conta, mas ela vai oscilar muito em temáticas. Temáticas, ela vai estar super amadurecida, vai conseguir lidar melhor, mas temáticas, ela ainda vai ter muita dificuldade, porque o controle interno ainda é pequeno e ela precisa ainda do controle externo, mas já tem um pouquinho de controle interno, já consegue dialogar, já consegue pedir, já consegue nomear aquilo que está sentindo. Isso é o estágio número 2, já consegue respirar, já consegue conter, já consegue solicitar de uma maneira mais adequada, mas vai ter coisas que ela vai ser super imatura. É o estágio 2. Geralmente, isso é uma dica importante. O estágio 2 é o estágio mais longo, tá? O estágio 1 dura 100% egocêntrico, espera-se que dura aí até uns 2 anos e meio, 100% de egocentrismo até 3 anos, e depois a gente já passa para o estágio 2, onde a gente oscile entre uma coisa e outra, é um estágio mais longo, tá bom? Geralmente a gente fica lá até a adolescência, nessa transição de controle e não controle, e a gente espera que o estágio 3 seja 100% desenvolvido ali no mundo adulto, tá bom? Então, é super importante a gente entender essa oscilação e a gente identificar, bom, quais são as temáticas que já está desenvolvendo? Não, meu filho não está conseguindo chegar no estágio 2, o que será que está acontecendo? Será que eu estou dando o recurso e o ambiente adequado? Será que eu estou precisando de ajuda? Então, se tiver muito difícil, a gente precisa, às vezes, procurar ajuda para poder desenvolver esse potencial. Vamos para as dicas? Vamos. Então, acho que a primeira dica de todas é que a gente consiga reforçar as interações socioafetivas. Porque com isso muito forte, lembra que a gente falou lá no começo da aula, que a parte física a gente consegue desenvolver, a gente trabalha, a parte cognitiva também, mas a parte socioafetiva, social, emocional, depende muito da gente, da interação entre os pares. Então, o vínculo afetivo, desde sempre, as interações, as brincadeiras, o tempo de qualidade, o olho no olho, e aí cabe o alerta aqui, a atenção para o tempo de telas, hoje, que as crianças acabam passando aí muito tempo do dia, e quando a gente deixa uma criança na frente da tela, a gente perde a oportunidade dela conseguir interagir com outro ser humano, que é o que ela precisa, muito, principalmente lá nos primeiros 2 anos, que é no estágio 1. Então, esse vínculo é fundamental. Então, bastante colo, bastante conversa, bastante brincadeiras lúdicas, desenho, tudo que vocês consigam aí, dança, para expressar essas emoções e todas essas habilidades das crianças. E sempre priorizar a conversa olho no olho. Isso é muito importante. Essa criança precisa se sentir, não basta a gente ter a certeza de estarmos fazendo o nosso papel, mas essa criança precisa se sentir amada e acolhida. Uhum. Porque isso vai fazer toda a diferença para a base dessa maturidade, né? E aí um combinho muito importante é autonomia e autoestima, tá bom? A gente não consegue desenvolver maturidade sem treino de autonomia. Não tem como. A gente precisa mostrar para a criança que a gente confia na potência e na capacidade dela. Se a gente é aquela mãe ou aquele pai que não deixa a criança explorar, ou não deixa a criança expressar aquilo que ela está sentindo e acreditando, ela não consegue acreditar nela mesma, ela não consegue regular as próprias emoções. E lembra que eu já expliquei aqui, explicando os estágios de desenvolvimento, uma das coisas básicas de maturidade é controle emocional, tá bom? Então, isso é um dos requisitos. Se a gente não trabalha com autonomia e autoestima, então, com elogios positivos, incentivo, observação, sem tanta interferência, sem tanta atividades muito regradas, faça isso, faça aquilo, deixar a criança explorar. Claro que a gente vai dar o limite, a gente vai dar até onde a criança vai, mas todos os comos a gente não precisa fazer. É deixar a criança explorar, trabalhar autonomia e autoestima, é a base para essa maturidade.
Isso, e perceber, né? Dar oportunidades para a gente enxergar o que a criança já adquiriu de habilidade. Então, por exemplo, se a gente todo dia troca a criança, coloca e tira a roupa dela, a gente não vai saber o momento que ela já sabe fazer aquilo, ou vai ter tirado oportunidades para ela conseguir desenvolver essa habilidade. Então, por exemplo, a criança de 2, 3 aninhos, ela já quer escolher as roupas. Isso geralmente é uma hora de treva. Então, coloca 2, 3 opções para que ela se sinta importante ao conseguir definir o que ela vai usar naquele dia dentro dessas 3 opções. Então, é essa flexibilidade que é importante, tira aquela rigidez de que a criança não tem a oportunidade de escolher e de passar pelo processo para que ela também enxergue essas conquistas, porque a criança ela fica muito orgulhosa quando ela consegue, muito mais orgulhosa do que quando a gente fala, nossa, filho, parabéns, você foi muito inteligente, isso é sim importante, mas quando ela enxerga o percurso que ela fez, a conquista que ela teve, ela fica muito orgulhosa. E é nisso que a gente consegue ganhar a autoestima dessa criança. Muito mais do que ela enxergando as próprias conquistas, do que com a gente ali sempre falando, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Tá? Então é importante a gente dar oportunidades. É a mesma coisa. Se a gente deixar a criança ali andando de bicicleta e de repente, como que a gente vai tirar a rodinha se a gente não deu a oportunidade suficiente dela treinar com a rodinha? Né? Então, se a gente estava ali sempre olhando, sempre segurando, sempre do lado, faz isso, faz aquilo, não tem jeito, o tombinho vai fazer parte do aprendizado. Mas é importante que ela consiga, ela fique firme nas rodinhas, e depois o que a gente faz? Tira uma rodinha e tá ali do lado, depois tira outra rodinha, e aí vai. Mas até chegar nessa fase, foi todo esse percurso de aprendizado. Ela não vai conseguir chegar aqui sem passar por tudo isso aqui no meio. Sim. E aí a gente está falando de frustração e resiliência, né? A gente está falando dessa capacidade da criança experimentar, se frustrar e ver que a gente só aprimora. Isso é uma dica importante, gente. A gente só aprimora aquilo que está feito. Não dá para melhorar uma coisa que a gente não faz. Não dá. Não dá para a gente querer fazer perfeito da primeira vez. A gente consegue aprimorar aquilo que está feito. Está feito. Dá para melhorar? Melhoro. Dá para melhorar? Melhoro. E assim vai. Então a criança precisa vivenciar isso. E frustração tem tudo a ver com resiliência, que é a capacidade da gente lidar com situações que são difíceis e se recuperar, voltar àquele estado de controle emocional, tá bom? Então tudo isso, para a gente desenvolver tudo isso, tem a ver com maturidade e o brincar livre. Tá? Isso, Evitem 100% das telas, né, Rê? Porque a tela é uma brincadeira muito direcionada. Isso, direcionado, e a gente perde, acaba, né, podando um pouco da capacidade de criatividade e imaginação da criança, que é muito importante nesse momento, é um momento de construção, e que através desse livre brincar, que ela consegue fazer essas conexões e enxergar o ambiente sob diferentes prismas. Então, brincadeira livre, deixa ela ser as fantasias, as folhas de sulfite, em papel em branco, para que a criança tenha a oportunidade de se expressar, de fazer o que ela tem interesse, e aí até nesse momento você consegue direcionar, entender o que ela gosta mais, o que ela não gosta, trabalhar melhor em cima disso. Então, deixar a criança ser criança mesmo. E todas essas oportunidades a criança reproduz muito nas brincadeiras, né? Tudo que ela passa ali no dia a dia, na rotina, ela é a mamãe, a filhinha, o cachorro. Então, quando ela começa a brincar, ela também está construindo e aprendendo tudo o que ela já aprendeu aí ao longo dos dias, nas vivências, nas práticas. Então, é importante que seja um ambiente seguro, mas que ela consiga explorar esse ambiente com liberdade, para que ela tenha oportunidade, para que a gente não tire as oportunidades, porque através daí
que vai acontecer o fantástico desenvolvimento das crianças. É isso mesmo. Bom, gente, para a aula de hoje foi isso que a gente separou. É um conteúdo mais complicado, um pouquinho mais denso. Espero que a gente possa ter ajudado vocês com dicas e reflexões, tá bom? Porque é um tema muito, muito, muito importante. Lembrando que essa aula vai ficar disponível por uma semana. Então, na próxima terça-feira, na próxima aula, essa aula já vai estar disponível. Então, já compartilha aí com uma mãe ou um pai que se você acha que também vai se beneficiar com esse conteúdo, para que a gente possa aí conseguir atingir essa missão que eu e a doutora Renata, a gente tem de trazer informações de qualidade, porque a gente acredita que cada um fazendo o seu melhor, a gente transforma um mundo melhor. E os pais estando preparados, a gente desenvolve filhos mais felizes, com certeza. Exatamente. E obrigada pela parceria sempre, Rê. Obrigada. Aqui é toda terça-feira. Na próxima terça-feira vai falar, na verdade, a semana inteira que vem nós vamos falar sobre ambiente tóxico. Então, foi um tema bem pedido, que é muito importante. Então, já ativa aí o lembrete para não perder a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, gente. Exatamente. Boa semana. Tchau, gente. Obrigada pela parceria aí mais um dia. Hoje a gente conseguiu manter em 1 hora. Estamos treinando porque a gente sabe que o tempo de vocês é precioso. A gente valoriza o nosso tempo e o de vocês. Tá bom? Obrigada aí. Até a próxima terça. Até. Tchau, tchau.